O início do colapso. A maioria dos homens só descobre quem realmente é quando tudo desmorona. É fácil parecer forte quando a vida te aplaude, quando o dinheiro cai na conta, quando o corpo está saudável, quando as pessoas te admiram. Mas o verdadeiro teste, aquele que revela o núcleo da sua alma, acontece quando o caos entra pela porta sem avisar. Você já passou por isso? Aquela sequência de dias em que tudo parece se virar contra você. As coisas dão errado sem uma lógica aparente. As pessoas que você achava que estariam do seu lado simplesmente somem. A segurança que você construiu desmorona como se fosse feita de palha. É nesse ponto que a maioria se dobra. A mente entra em pânico. O peito aperta. O homem se olha no espelho e não se reconhece. Afinal, quem é ele sem as garantias? Quem é ele quando a máscara cai e sobra só a carne viva da realidade? Marco Aurélio, imperador e filósofo, enfrentou isso, enquanto lidava com guerras, traições internas e até mesmo uma peste que devastava o império. Ele escrevia para si mesmo todas as noites lembretes. Lembretes de que o mundo lá fora é incontrolável, mas o domínio da alma, isso sim, está sempre ao seu alcance. Ele escreveu: quando acordares, dize a ti mesmo: ingratidão, a arrogância, o egoísmo. Mas nada disso deve me tirar do eixo. Você percebe o poder dessa frase? É um homem que não espera a perfeição do mundo. Ele não se ilude. Ele sabe que o caos é parte do jogo, mas ele decide ser maior que isso. Não no grito, não na violência, mas na tranquilidade impassível de quem entendeu o jogo da existência. Você agora que está assistindo, talvez esteja passando por algo parecido. Talvez tenha perdido alguém. Talvez tenha sido traído. Talvez esteja lutando contra um medo que não confessa nem para si. Ou talvez esteja apenas exausto num silêncio que grita. O estoicismo não veio para te dar tapinha nas costas. Ele não é gentil. Ele é um espelho cruel, mas libertador. Ele te diz: nada disso está sob-olho, mas sua atitude diante disso. Sim, é nesse momento que o caos se torna mestre. Porque o caos, a perda, o erro, a dor, ele não veio te destruir. Ele veio te revelar, ele veio te depurar. O estoico verdadeiro não foge do colapso. Ele entra nele como quem entra numa fornalha, consciente de que vai doer, mas certo de que vai sair de lá, mais puro, mais frio, mais forte. Mas não confunda frieza com insensibilidade. O homem estoico sente e sente muito, mas ele não se arrasta na dor. Ele não mendiga alívio. Ele se organiza internamente como um general que traça uma estratégia, mesmo com o exército inimigo à porta. Esse é o primeiro passo para dominar o caos. Aceitar que ele faz parte do caminho e que você foi feito para atravessá-lo, não para evitá-lo. Enquanto muitos perguntam: por que isso está acontecendo comigo? O estoico pergunta: o que isso está me mostrando que eu ainda não enxerguei? Você sente a diferença? Uma pergunta te prende, a outra te liberta. Não é sobre eliminar o sofrimento. É sobre usá-lo como instrumento de lapidação. Assim como o escultor precisa golpear o mármore para revelar a estátua, você precisa ser golpeado para revelar o homem que está dentro de você, escondido debaixo da vaidade, do conforto e da ilusão de controle. Então, se você está passando por um momento em que tudo parece ruir, eu te digo: respire. Não corra. Não lute contra o caos. Estude-o. Ouça o que ele veio ensinar. Feche os olhos por um instante. Sinta a respiração. Sinta a dor, sinta o medo. Mas não seja nada disso. Seja observador. Seja a rocha. Seja o ponto fixo no meio da tempestade. Marco Aurélio dizia que a alma do homem é como uma cidadela interior, impenetrável. Nada externo pode violar esse espaço, a não ser que você permita. Você pode perder tudo, mas se não perder a sua postura, se não perder a sua honra, se não perder sua presença, você ainda tem tudo o que importa. Não é fácil. Aliás, é quase impossível. Mas é nesse quase impossível que moram os raros. E os raros moldam o mundo. Se até aqui você sente que essa mensagem está tocando algo dentro de você, considere se inscrever agora na jornada do estoicismo. Aqui a gente não te prometeu uma vida fácil, mas te mostra como ser forte o suficiente para atravessar a vida como ela é, sem máscaras. E se esse conteúdo está fazendo sentido para você, já deixa o like. Não por vaidade, mas para que o YouTube leve esse tipo de reflexão a mais pessoas que,
como você, também estão enfrentando a tempestade de cabeça erguida. No próximo tópico, vamos entrar no campo de batalha mental. Você vai entender como se constrói dia após dia a mentalidade de um homem que não se dobra, mesmo quando tudo ao redor desaba. E acredite, você não vai querer perder isso. A batalha é invisível. Poucos percebem que a guerra mais cruel que um homem enfrenta não acontece nas ruas, nem nos conflitos visíveis, nem nos embates contra outros homens. A batalha mais feroz acontece em silêncio dentro da mente. É uma guerra travada diariamente entre o que você é e o que você quer ser, entre o impulso e a razão, entre o conforto imediato e a honra duradoura. Essa guerra é silenciosa porque ninguém vê. Você pode estar sorrindo por fora e por dentro, travando uma luta desesperada contra pensamentos que querem te derrubar. Pensamentos de desistência, de dúvida, de rancor, de medo. E sabe o que torna tudo mais cruel? É que essa batalha não tem plateia. Ninguém aplaude a sua vitória interna. Você vence e ninguém sabe. Mas o estoico não precisa de aplausos. Ele não luta para ser reconhecido. Ele luta porque sabe que se ele fraquejar por dentro, tudo desmorona por fora. Disciplina da mente. Essa é a verdadeira armadura. Epicteto, que nasceu escravo e se tornou um dos maiores mestres do estoicismo, dizia: se queres ser invencível, não te envolvas em combates que não dependem de ti. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você gasta energia tentando mudar o que está fora do seu alcance, a opinião dos outros, o passado, o comportamento alheio, você está lutando uma guerra que já começou perdida. Mas quando você volta o foco para dentro, quando você assume o controle da sua reação, da sua respiração, da sua palavra e da sua ação, aí sim você se torna perigoso. Perceba, o homem que domina o próprio pensamento domina qualquer cenário, porque ele pode estar cercado por caos, mas age com clareza. Ele pode ser atacado, mas escolhe o momento certo de reagir. Ele pode ser tentado, mas não se vende. Isso, meu amigo, isso é raro. A maioria dos homens reage. Poucos decidem. A maioria explode. Poucos observam. A maioria vive à mercê do que sente. Poucos usam o que sentem como combustível para fazer o que precisa ser feito. E isso não se constrói de uma hora para outra. Não existe mentalidade forte sem repetição, sem dor, sem lapidação. Você acha que Tineca se tornou sábio em dias bons? Não. Ele perdeu a família, enfrentou perseguição. Foi forçado ao exílio e foi nesse terreno estéril que ele cultivou a força que o mundo admira até hoje. Você precisa treinar sua mente como se fosse um soldado todo dia, mesmo quando não há guerra. Porque quando a guerra vier e ela virá, você não pode começar a se preparar. Você precisa estar pronto. Mas como treinar essa mente? Não existe fórmula mágica. Mas há princípios que o estoicismo entrega como ferramentas testadas ao longo dos séculos. Primeiro, guarde a sua atenção. Você entrega a sua atenção para quem? Para quê? Porque onde vai sua atenção? Vai sua energia. Se você passa o dia sendo bombardeado por distrações, notificações, comparações, não é à toa que sua mente está cansada, confusa, sem direção. O homem estoico é seletivo com o que consome. Ele não se alimenta de lixo mental. Ele não se envolve em conversas fúteis, debates estéreis, escândalos fabricados. Ele guarda sua mente como um templo. Segundo, observe seus pensamentos como um estrangeiro. Quando a raiva surgir, não se torne a raiva. Quando o medo surgir, não seja o medo. Observe, questione. Por isso me afeta tanto o que eu posso aprender aqui? Essa prática de autoobservação é o início da liberdade, porque enquanto você for refém do que sente, será sempre controlado por forças externas. Terceiro, escreva. Sim, escreva. Você não precisa ser escritor, mas precisa ser sincero com você mesmo. Tenha um caderno, um bloco de notas. Escreva suas dúvidas, suas falhas, suas descobertas. Escreva tudo o que você não teria coragem de dizer em voz alta. Esse diário se torna, com o tempo, um espelho da sua alma. Marco Aurélio escrevia todas as noites e não escrevia para os outros. Escrevia para si. O livro que conhecemos como Meditações não foi feito para publicação. Foi um exercício íntimo de sobrevivência filosófica. Você percebe o padrão? Os fortes não nascem fortes. Eles se constroem diariamente na dor, no silêncio e na disciplina. Você pode estar num momento da sua vida em que tudo parece confuso.
A mente está acelerada, as emoções estão à flor da pele. Mas isso não define quem você é. Define apenas o estágio da batalha. E se você chegou até aqui no vídeo, é porque há algo em você que se recusa a ser medíocre. Há algo em você que quer mais, não conforto, mas grandeza. E essa grandeza não virá. Ela virá de dentro como uma chama que nunca apaga mesmo nas tempestades. Se esse vídeo está te provocando reflexões, se inscreve agora na Jornada do Estoicismo. Esse canal é para quem não quer só entender o mundo. É para quem quer entender a si mesmo e viver com firmeza. E se quiser que mais homens tenham acesso a esse tipo de conteúdo, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. A batalha mental é solitária, mas o caminho pode ser trilhado em irmandade. No próximo e último tópico, vamos falar sobre a reconstrução. Como o estoico se reergue quando tudo foi tirado. Como se reconstrói uma vida sobre as cinzas, com clareza, honra e propósito. Você está pronto para isso? Reconstruindo-se nas cinzas. O caos chegou, a tempestade passou e agora você está diante do que sobrou. Pode ser pouco, pode ser nada. Mas é aqui que a jornada real começa. O homem estoico não se define pelas perdas que sofreu. Ele se define pela forma como se reconstrói depois da queda. E essa reconstrução não é apressada nem movida por desespero. Ela é deliberada, intencional, firme. Sabe por quê? Porque o estoico entende que a ruína também é parte da obra. Que o chão que se quebrou debaixo dos seus pés pode agora servir de base para uma fundação muito mais sólida. Você já viu uma árvore que cresce torta porque foi quebrada pelo vento? Ela sobreviveu, mas nunca mais se alinhou. O estoico não aceita essa torção. Ele ergue-se com mais simetria do que antes. Porque aprendeu. Porque enxergou. Porque deixou de ser movido pelo impulso de voltar correndo para o que era antes. Muitos homens, quando quebram, correm para tentar refazer a vida exatamente como era. Voltar para o mesmo relacionamento, para o mesmo emprego, para os mesmos hábitos. E o resultado? Eles quebram de novo. Porque não entenderam que o colapso veio justamente para mostrar que aquela estrutura não era digna de sustentar sua alma. Então, a primeira pergunta que você deve fazer quando decide se reconstruir é: o que eu preciso abandonar de vez? Talvez sejam pessoas, talvez sejam vícios, talvez seja um padrão mental que você carrega desde a adolescência e nunca teve coragem de questionar. Você não pode construir um novo templo com os mesmos tijolos do antigo, se eles já estavam trincados. Epicteto falava disso com clareza brutal. Nenhuma coisa grande é criada de repente. E o homem grande, aquele que não se dobra ao vento, também não é criado de repente. Ele é cultivado às vezes lentamente. Às vezes em meio a sangue e lágrimas, mas sempre com presença, sempre com um senso de missão. E é isso que diferencia os raros dos comuns. A clareza de missão. A maioria vive sem rumo, trabalha, consome, sobrevive. Mas não sabe o que está construindo. Não tem ideia de quem quer se tornar. O homem estoico, mesmo diante da destruição, tem esse foco. Ele pode ter perdido tudo, mas ele sabe quem é. Ou pelo menos sabe quem quer ser. Essa clareza é o seu novo norte. É isso que vai guiar cada pequeno passo na reconstrução. E aqui entra outro princípio, a paciência brutal. Você não vai se reerguer do dia para a noite. Não existe salto quântico. Existe consistência. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador de Roma, escrevia todos os dias que a morte podia vir a qualquer momento. Ele não se achava invencível, mas também não se deixava paralisar pelo medo. Ele sabia que a reconstrução da alma é trabalho diário. Você acorda, respira fundo, escreve seu propósito do dia, enfrenta o mundo e à noite revisa se foi fiel a si mesmo. E mesmo que você tenha falhado, o que é inevitável, você não se condena. Você observa, você corrige, você segue. Esse é o verdadeiro progresso. Não é sobre motivação, é sobre constância. É sobre construir em silêncio o que os outros só vão ver lá na frente e nem precisam ver. Porque a jornada não é para exibição. Ela é interna, ela é sagrada. E quando você começa a se mover com essa intenção, algo muda. Você atrai um novo tipo de respeito. Você muda o campo à sua volta. As pessoas sentem sua presença, não porque você grita, mas porque você se tornou sólido. E o sólido sempre será mais confiável que o barulhento. Talvez ninguém celebre essa sua nova versão. Talvez ninguém perceba o quanto você evoluiu. Mas você sabe, e isso basta. A recompensa do caminho estoico não é aplauso. É paz, é dignidade. É o tipo de silêncio que só os fortes suportam e transformam em poder. Você não está sozinho nessa reconstrução.
Milhares de homens ao redor do mundo e ao longo dos séculos já passaram por esse processo. Eles caíram, eles sangraram, eles perderam, mas se levantaram com menos ilusões, com mais clareza e com um olhar que diz: agora eu sei, agora eu vejo, agora eu caminho com firmeza. E esse é o convite que te deixo agora. Não importa o que você perdeu, não importa o que te tiraram, importa o que você vai construir daqui para a frente. E essa construção começa aqui com esse vídeo. Com essa decisão silenciosa de não mais aceitar uma vida frágil, reativa, indefinida. A partir de hoje, você escolhe firmeza, você escolhe autocontrole. Você escolhe o caminho mais difícil, mas mais digno. E se você chegou até aqui, é porque algo em você está pronto. Então escreva nos comentários: eu escolho a firmeza. Assim saberei que você é um dos raros. E se esse vídeo acendeu algo em você, se inscreva agora na jornada do estoicismo. Aqui não há promessas fáceis, mas há um caminho atestado pelo tempo, pela dor e pela verdade. E se conhecer alguém que precisa dessa força, envie esse vídeo. Pode ser o empurrão que faltava para ele também começar sua reconstrução. A guerra invisível continua, mas agora você sabe como lutar e mais do que isso, você sabe quem está se tornando.